Olá pessoal, tudo bem? Vamos entender o que é o juiz das garantias e o que é que se está discutindo no Supremo Tribunal Federal? O que é que trouxe tantos problemas? Por que até agora nós não temos a figura do juiz das garantias na nossa legislação, no nosso sistema de justiça penal? Vamos entender então o conceito do juiz das garantias, onde ele é aplicado, para que serve e se realmente é constitucional ou não a sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, inicialmente nós temos que entender como o juiz das garantias foi inserido na nossa legislação. Com o pacote anticrime, que entrou em vigência no final de 2019, foi incluído no Código de Processo Penal o artigo 3º-A, que diz que o sistema processual penal no Brasil deve ser o sistema acusatório e que o juiz não pode atuar como parte, o juiz não pode ter uma atuação como se fosse parte do processo. O juiz precisa manter a sua imparcialidade. Então vamos ver, né, inicialmente, quais são as características do sistema acusatório. Tá? Vou falar rapidamente aqui, os dois pilares principais são a presunção de inocência e a imparcialidade do juiz. E daí a gente consegue extrair outras características, como a separação entre os órgãos de acusação e de julgamento. Então quem julga não pode acusar, mas e também não pode defender. Tá? A equidistância do juiz com a defesa e com a acusação. A liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Então, na aplicação de cautelares, deve-se preservar ao máximo a liberdade, porque o acusado ou o réu ainda não é condenado juridicamente. A publicidade dos atos processuais também é outra característica. A ampla defesa, o contraditório processual e o respeito à formalidade dos atos. Então, daqui a gente extrai que o réu, num sistema acusatório, não é mero objeto do processo, mas ele é um sujeito de direitos. E aí vem o artigo 3º-B, que também foi inserido pelo pacote anticrime, que define o que é o juiz das garantias e quais são as suas funções no processo, né? No processo em sentido amplo. Em regra, o juiz das garantias é aquele que cuida do controle judicial na fase pré-processual, naquela fase de investigação, né? Naquela fase em que os agentes responsáveis pela investigação precisam violar certos direitos fundamentais e, para isso, há necessidade de autorização judicial. Um pedido de prisão preventiva, um pedido de busca e apreensão, a própria audiência de custódia, se o preso vai continuar ou não privado de sua liberdade, as medidas cautelares reais, né, que tornam o patrimônio indisponível. Então, todas essas decisões que são tomadas no curso da investigação, até a decisão de recebimento da denúncia, são de responsabilidade do juiz das garantias. Acontece que tanto o artigo 3º-A quanto o artigo 3º-B estão com sua eficácia suspensa por decisão liminar monocrática do STF. Enquanto não se discute a constitucionalidade desse juiz das garantias, há uma decisão liminar que suspendeu a sua efetivação no sistema processual brasileiro. O juiz das garantias, então, tem atuação pré-processual. A partir do momento que há o início do processo, outro juiz assume. E como funciona, né? E por que existe essa distinção?
Aqui, uma coisa que precisa ficar muito clara: não são dois juízes atuando no processo, mas são dois juízes atuando em momentos distintos, como acontece atualmente. Nós temos um juiz que atua em momentos distintos. A diferença é que com o juiz das garantias, nós teremos dois juízes, um responsável pela fase pré-processual e outro responsável pela fase processual, que é aquele que vai ter contato com as provas produzidas em juízo e posteriormente vai decidir. Atualmente, em todo o procedimento, nós temos um mesmo juiz atuando. Então, na fase de investigação, em que há necessidade de medidas cautelares, posteriormente, no oferecimento da denúncia, quando se analisa a justa causa, e lembrando que justa causa é o indício mínimo, né, de autoria e participação. Então, o juiz faz um valor sobre a denúncia oferecida e, posteriormente, tem o processo propriamente, onde são produzidas as provas e o juiz acaba por decidir. Com a implementação do juiz das garantias, nós teremos um juiz responsável pela fase da investigação e pela análise da justa causa, quando houver oferecimento da denúncia, e, havendo processo, nós teremos um outro juiz que vai cuidar da parte da produção de provas e posteriormente vai decidir. Bom, e aqui entra um ponto muito importante. Na decisão cautelar, seja numa cautelar pessoal, cautelar real, prisão preventiva, sequestro de bens, o juiz tem que fazer uma valoração. O juiz não condena, não absolve, mas tem que fazer uma valoração. Ele tem que analisar se há indícios da prática de crime, que é o chamado fumus commissi delicti. Então tem que ver se aquele indivíduo que tem uma prisão solicitada, se há indícios de ele ser o autor do crime. Então já há uma valoração, o juiz tem que analisar se há uma probabilidade de que aquele indivíduo tenha sido o autor do crime. Assim como ocorre no recebimento da denúncia. Quando o juiz analisa a justa causa para a ação penal, também acontece uma análise valorativa, que é verificar se há indícios mínimos de autoria e materialidade de um fato delituoso. Então, esse mesmo juiz que faz todas essas valorações é o mesmo que posteriormente vai decidir. E aqui um ponto importante. Há um professor alemão, Bernd Schönemann, que realizou uma pesquisa, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, realizou uma pesquisa sobre a cognição dos juízes que têm contato com as provas, com os elementos probatórios produzidos na investigação. E chegou-se à conclusão de que quanto mais contato o juiz tem com os elementos levantados na investigação, maior a tendência de receber a denúncia e de condenar. Isso é importante porque mostra, né, que há um mínimo de contaminação por parte do juiz que vai analisar, que vai julgar o fato quando ele já tem um contato prévio com os elementos produzidos e quando ele tem que se manifestar a respeito, né, da investigação. E outra coisa, o Brasil é um dos poucos países democráticos que ainda não implementaram o juiz das garantias. Os países da Europa continental, praticamente todos os países da América já têm uma figura semelhante ao do juiz das garantias, né, até porque a imparcialidade do juiz é uma exigência não só constitucional, mas também dos tratados internacionais de direitos humanos.
E para concluir, nós temos 2 precedentes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que consideram que é incompatível um juiz que participa da investigação com a função de julgar posteriormente. Então, a partir dessas decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, os países europeus começaram a instalar esse juiz prévio, esse juízo prévio, né, que faz uma análise dos atos praticados durante a investigação, como outros países também na América Latina. Nós podemos aqui fazer referência ao Chile, à Argentina, ao Uruguai, que tem essa figura do juízo das garantias. Então, o Supremo está pendente de decidir se o juiz das garantias viola ou não a Constituição. Não há qualquer elemento aqui que possa levar à inconstitucionalidade do juiz das garantias, porque a imparcialidade do juiz e o devido processo legal são garantias constitucionais e são também imposições dos tratados internacionais de direitos humanos. O problema sobre a necessidade de reestruturação do poder judiciário não é uma interferência do legislativo no poder judiciário, mas é simplesmente a imposição, né, de uma estrutura que aumente, que amplie, né, a possibilidade de um juiz imparcial no momento da decisão. Também uma tentativa de evitar o chamado juiz justiceiro, aquele juiz que tenta se substituir ao órgão de acusação quando ele, na verdade, deve ficar afastado dessa fase e ter contato somente quando o processo já tiver iniciado. Então, espero que vocês tenham gostado. Peço para que acompanhem o canal, acompanhem os outros vídeos que regularmente serão postados. Até mais!